terreno, ele traz pra gente as condicionantes. Hoje eu quero explicar um pouquinho mais para vocês o que são essas condicionantes, né? Que eu tanto falo nessas condicionantes. Qual que é a lógica disso? Imagina o seguinte, a gente tem um terreno, esse terreno de 12 por 25. Nesse terreno, ele está carregado de informações. Por mais que a gente não veja, ele está carregado de informações. Um erro muito comum também dos arquitetos é pensar que esse terreno ele contém poucas informações, apenas algumas. Ou seja, tem algumas informações como topografia, ventos predominantes, que ainda assim é muito negligenciada, né, essa condicionante, mas orientação solar, algumas condicionantes. Mas ele carrega muito mais do que isso. E as condicionantes, eu fiz esse diagramazinho aqui para vocês, elas funcionam como se fossem cabos de conectar mesmo, como se fosse uma tomada, sabe? Cada terreno tem a sua tomadinha específica. Essa tomada, ela tem um encaixe diferente, ela tem uma extensão diferente, ela tem uma energia diferente, ela tem uma cor diferente. Cada tomadinha dessa tem uma característica específica. E aí o seu projeto, ele precisa, e você enquanto arquiteto e urbanista, precisa dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, para que você consiga conectar o seu projeto, a sua solução, a esse terreno. E aí entra aquela parte que eu falo para vocês, que o projeto precisa ser responsivo, e por isso que eu falei que aquela fachada que tem uma volumetria primária, ela não é responsiva às condicionantes pré-existentes. Porque quando ela é responsiva, ela consegue conectar esses cabos que a gente está vendo aqui, você consegue ter uma volumetria muito mais elaborada e principalmente uma fachada com uma potência estética. Não é aquela fachada caricata, com gosto estético duvidoso, com uma volumetria muito primária. Aquilo acontece porque os cabos não foram conectados. E aí a gente cai novamente nesse erro que eu estou explicando aqui para vocês. Então a gente vai ter sempre esse modelo de fachada. E aí os arquitetos erram muito nesse ponto, porque quando a gente fala de condicionante, e eu entendo isso porque eu não sei na faculdade de vocês, mas isso não foi explorado na minha. Tudo que eu estou passando aqui para vocês foi conhecimento que eu tive que correr atrás. E não digo nem em relação à literatura, porque embora eu tenha buscado muito, mas nem na literatura ainda não consegui. Eu tive que ir atrás mesmo na minha experiência como concurseiro. Então, eu já contei isso para vocês, já participei de mais de 10 concursos de arquitetura, fui finalista de alguns, né, como do Prêmio Félix Candela, recentemente, do Design Class. Então, tudo isso me deu essa bagagem para mim estar te explicando isso aqui hoje. Na faculdade eu não entendia isso. Isso foi muito frustrante para mim na faculdade, porque eu queria tanto ter uma resposta para as minhas dúvidas lá e não conseguia obter. Mas voltando, então nessa lógica, né, que eu estou falando para vocês das condicionantes, os arquitetos negligenciam muito isso. Por quê? Porque a gente tem muitas, mas muitas condicionantes. E não é só, quando eu falo condicionante, talvez você pense que é orientação solar, vento, e de fato são importantes até, mas não são as únicas, né? E a gente precisa considerar outras. Inclusive, a gente está preparando um método para vocês, e nesse método eu categorizo elas. Então a gente coloca ela em 5 situações, em 5 zonas, 5 categorias. Então a gente elenca as universais, essas são inúmeras. A gente tem as condicionantes externas, a gente tem as condicionantes internas, a gente tem as condicionantes específicas e depois as intangíveis. Então, todas essas condicionantes, quando a gente considera, inclusive no método, né, a gente disponibiliza essa lista para que vocês, inclusive, depois complementem e preencham, porque cada terreno é único, né? Então, por mais que eu dê uma lista imensa para vocês de condicionantes, vocês ainda terão que preencher. Quando vocês tiverem essa visão sistêmica e olhar para essas condicionantes, vocês vão ver que o projeto vai ficar muito mais rico, ele vai ter material para se apoiar. Então, quando a gente olha para esse tipo de fachada, a gente percebe de imediato que as condicionantes não foram consideradas. E outra coisa que é importante dizer também, que as condicionantes, elas não precisam, aliás, elas não podem, vou considerar aqui e vou conectar. Talvez você até visualize essa condicionante, você cria uma conexão, você conecta, mas ela não liga. Olha que doido isso. É como se fosse um plug de lâmpada mesmo, né? Se a lâmpada estiver queimada, e se não for o plug ideal, se não for a energia lá, não vai ligar, né? Então precisa estar tudo funcionando. Por isso que eu sempre falo para vocês que o projeto precisa ser responsivo, mas não basta ser responsivo, porque ele pode ser responsivo. Mas se você não der a solução adequada, ele não vai ligar. Então um projeto potente é quando tudo isso está orbitando em volta dele. Quando o seu projeto ele é responsivo às condicionantes pré-existentes,
mas quando você também dá uma resposta sofisticada para ele, de forma que ele conecte, né, a esse terreno. E aí, eu quero também que vocês entendam que esta lógica aqui que eu estou colocando para vocês, então nesse diagrama aqui, percebam que a gente não tem nada conectado. Na verdade, o que a gente tem é os cabos soltos e as condicionantes, né, não estão conectadas. Essa lógica aqui, ela vai gerar para a gente, como produto final, esse tipo de fachada aqui. E por que que isso acontece? Por que que a gente tem esse tipo de fachada sempre? Porque, gente, as condicionantes, elas são como matéria-prima. Então, quando você tem o mesmo terreno, não considera as condicionantes, você sempre vai cair nessa armadilha. Por isso que tem tanto arquiteto hoje fazendo, você olha pro portfólio dele, as casas são a mesma lógica. É a mesma lógica, é o mesmo projeto. Não tem diferencial de mercado, não é um bom projeto. Ah, o terreno é pequeno, eu não tive liberdade. Não é por isso. É porque esse arquiteto está caindo nessas armadilhas o tempo todo. E isso limita ele. E aí ele acha que não é criativo. Quantos arquitetos que eu conheço que acham que não são criativos, mas estão caindo nessa armadilha. E aí não conseguem ver saída nisso. Tá?